Com certeza. Aqui está a adaptação completa da história para o contexto brasileiro, mantendo todos os detalhes, a profundidade e a extensão do texto original, com nomes, locais, moeda e nuances culturais brasileiras. Sejam todos bem-vindos de volta ao canal Histórias de Família. No meio da noite, minha sogra ligou. Amanhã de manhã, eu e mais 5 parentes vamos passar um mês aí na sua casa. Meu marido a interrompeu na hora. Com licença, mas aqui não é uma pensão para qualquer um chegar quando bem entende. Meu nome é Helena, tenho 34 anos e sou coordenadora de contabilidade em uma empresa de equipamentos médicos. Meu marido, Marcos, é 2 anos mais velho e trabalha como engenheiro de obras. Temos uma filha de 4 anos, Sofia, a quem chamamos carinhosamente de Sophie. Depois de quase 10 anos de trabalho, economizando cada centavo e com um financiamento bancário de 20 anos, finalmente conseguimos comprar nosso apartamento de 3 quartos em um condomínio de classe média. O apartamento não era enorme, mas era o resultado de inúmeras noites em claro. Das vezes em que eu fazia hora extra até às 11 da noite, dos dias em que Marcos chegava da obra coberto de poeira de cimento e ainda pegava trabalhos por fora. Para mim não era só um imóvel, era nosso lar, o único lugar que me trazia paz nesta cidade caríssima. Naquela noite já passava das 11h30. Eu tinha acabado de fazer a Sophie dormir. Ela estava com uma tosse leve há alguns dias e não desgrudava de mim, agarrada ao meu pescoço. Levei quase 1 hora para que ela pegasse no sono profundo. Com cuidado, ajeitei o cobertor e fui para a sala. Marcos ainda estava no laptop, com uma pilha de plantas e laudos de obra aos seus pés. Ele estava revisando o termo de recebimento para enviar à construtora na manhã seguinte. Lá fora, uma garoa fina caía. No apartamento, só se ouvia o zumbido suave do ar-condicionado e o teclar constante do teclado. Assim que me sentei ao lado dele, o celular de Marcos vibrou sem parar. Na tela, a palavra mãe. Olhei para o relógio e franzi a testa. Quase meia-noite e 3 chamadas seguidas da minha sogra. Com certeza, não era coisa boa. Marcos suspirou levemente, atendeu e, como eu estava ali, colocou no viva voz. Antes que ele pudesse dizer alô, a voz de Dona Lúcia, minha sogra, soou do outro lado, estridente, como se estivesse em uma feira livre. Marcos, amanhã de manhã, eu e o pessoal lá do interior vamos para aí, ficar um mês na casa de vocês, tá? Eu parei, um mês. Pensei ter ouvido errado e olhei para Marcos, mas o rosto dele também se fechou na mesma hora. Dona Lúcia continuou, falando rápido, num tom que não era de quem pedia, mas de quem avisava. Vai, o seu tio Diniz, a tia Rita, a Vanessa, com os 2 pequenos também, estão reformando a igreja da matriz lá na cidade. Uma poeirada, não dá para ficar em casa. O apartamento de vocês é tão espaçoso, dá para eles ficarem uns dias. Instintivamente, fechei as mãos com força. Uns dias, 6 pessoas por um mês em nosso apartamento de 3 quartos. Antes que eu pudesse processar a informação, Dona Lúcia já estava dando ordens. Aquele escritório de vocês arruma para ser o quarto do tio Diniz. As crianças podem dormir na sala mesmo. A tia Rita tem dor nas costas, então vê se arruma um colchão bem macio para ela. Ah, e a gente chega cedo amanhã, viu? Não esquece de ir no mercado comprar umas coisas gostosas, hein? Ao ouvir aquilo, senti o sangue subir. Aquela era a casa pela qual estávamos ralando para pagar o financiamento todo mês. Ninguém nos perguntou se era conveniente. Ninguém perguntou sobre minha filha doente. Ninguém se importou em como a rotina da nossa pequena família seria virada de cabeça para baixo. Eles simplesmente assumiram que, por ser a casa do filho, podiam trazer quem quisessem. Dona Lúcia ainda tagarelava. Um apartamento de 3 quartos vazio assim é um desperdício. É tudo família, não é gente de fora para ficar fazendo conta. Nesse momento, Marcos fechou o laptop com força. O som seco ecoou pela sala silenciosa e me deu um susto. Ele se endireitou na cadeira, a voz calma, mas visivelmente mais fria. Com licença, mãe. Aqui não é uma pensão para qualquer um chegar quando bem entende. Do outro lado, silêncio total por 2 segundos. Então, Dona Lúcia praticamente gritou. O que é que você disse? Marcos manteve o tom. Eu disse que na minha casa não cabem mais 6 pessoas por um mês. Temos uma filha pequena e nós 2 trabalhamos. Mas é sua família, não são mendigos da rua para você falar desse jeito, Marcos?
esbravejou ela. Eu te criei com tanto sacrifício e agora você tem uma casinha e fica mesquinho até com a sua mãe? Virei-me para olhar meu marido. Sinceramente, eu já estava preparada para vê-lo ceder. Há anos ele era do tipo que engolia sapos para manter a paz. Toda vez que a família dele pedia algo, ele geralmente ficava em silêncio para evitar brigas. Mas daquela vez foi diferente. Marcos recostou-se na cadeira, o olhar cansado, mas firme. Ser um bom filho não significa transformar a casa da minha esposa e da minha filha num mercado. Se a senhora quer ajudar os parentes, pode alugar uma pousada para eles. A minha casa não está disponível. Marcos, foi essa sua mulher que te ensinou a ser assim, não foi? Rosnou Dona Lúcia. Desde que você casou com essa Helena, você está cada vez mais mal educado. Ao ouvir meu nome, mordi o lábio com força. Mas antes que eu pudesse dizer algo, Marcos respondeu imediatamente. Ninguém me ensinou nada. A decisão é minha. Lá fora, a chuva começou a engrossar. Ao fundo da ligação, eu podia ouvir vozes de outras pessoas conversando perto de Dona Lúcia. Reconheci a voz arrastada do tio Diniz. Esse aí ficou rico agora. Tá esnobando os parentes, só pode. Vi a mão de Marcos se fechar em punho. Ele disse bem devagar, cada palavra pesada. Vou dizer pela última vez, não tragam ninguém pra cá por conta própria. Se vocês aparecerem aqui amanhã, eu não vou abrir a porta. Dito isso, ele desligou. O apartamento mergulhou no silêncio. Eu olhei para o homem à minha frente, surpresa e ao mesmo tempo com um nó na garganta. Pela primeira vez em anos como nora, eu senti que meu marido estava de verdade do meu lado e da minha filha. Depois da fala final de Marcos, pensei que a ligação tinha terminado de vez. Mas menos de um minuto depois, o celular dele tocou de novo. Era Dona Lúcia. Desta vez não era chamada de vídeo, apenas uma ligação normal, mas o toque insistente parecia querer perfurar a quietude da nossa casa. Marcos olhou para a tela por um momento e atendeu. Ele não ligou viva voz, mas a voz de Dona Lúcia era tão alta que, sentada ao lado, eu ouvia tudo perfeitamente. Marcos, meu filho, eu só falei da boca para fora. Eu já estou velha, andar para lá e para cá já não é fácil. Eu só queria ficar uns dias com meu filho para não me sentir tão sozinha. A gente vê por aí os filhos que têm condição trazendo os pais para perto, para cuidar. E eu, só quero passar um mês com você e você me nega isso? O tom dela havia mudado completamente. A voz autoritária e estridente deu lugar a suspiros, fungadas e um tom embargado, como de uma mãe profundamente ferida pelo próprio filho. Qualquer um de fora que ouvisse pensaria que Marcos era um monstro ingrato. Mas eu era nora dela há 7 anos. Conhecia Dona Lúcia muito bem. Ela era capaz de mudar de tom mais rápido do que se podia piscar. Quando precisava pressionar, ela gritava. Quando precisava de pena, ela chorava. E quando nenhum dos dois funcionava, ela jogava na cara o sacrifício da criação como uma pedra na cabeça dos filhos. Marcos não se deixou levar. Ele apenas perguntou, com uma calma desconcertante, se a senhora só queria visitar seu filho, por que tinha que trazer o tio Diniz, a tia Rita, a Vanessa e as 2 crianças juntos? Do outro lado, uma pausa. Então Dona Lúcia fungou. Ué, mas eles são da família também. Viemos juntos para ser mais animado. Por que você fica pegando em cada detalhe? Eu não tô pegando em detalhes. Estou esclarecendo os fatos. 6 pessoas por um mês não é um detalhe. Se é detalhe ou não, depende do coração de cada um, retrucou ela, mudando o tom de novo. Para quem tem o coração grande, a casa é sempre grande. Para quem tem o coração pequeno, um apartamento de 3 quartos vira um galinheiro. Essas noras de hoje em dia são muito calculistas. Tudo tem que ser medido, tudo tem que ser o meu e o seu. Aquela frase foi como um tapa na minha cara. Fiquei sentada, quieta, com as mãos nos joelhos, tentando manter o rosto impassível. Eu sabia que ela estava dizendo aquilo para que eu ouvisse. Ela queria me provocar, me fazer entrar na conversa para que ela tivesse um pretexto para me chamar de atrevida, de nora que coloca o marido contra a mãe. Marcos olhou para mim e seu olhar parecia dizer: "Deixa que eu resolvo." Ele baixou a voz, mas cada palavra saiu nítida. "Mãe, Néranda coloque a Helena no meio disso." Quem disse? Não fui eu. Dona Lúcia deu uma risada seca. Você defende ela rápido, hein? Antigamente, quando você era pequeno. Quem te levava correndo para o hospital de madrugada? Quem passava a noite em claro quando você tinha febre? Quem deixava de comer e de comprar roupa para te dar faculdade? Agora você tem esposa, tem casa, tem um dinheirinho e uma palavra da sua mãe já virou um absurdo?
Ao ouvir aquilo, meu coração apertou. Qualquer filho, ao ser lembrado do passado assim, teria dificuldade em não amolecer. Com Marcos não foi diferente. Vi seus ombros se contraírem um pouco, mas ele não cedeu. Eu não nego o sacrifício que a senhora fez para me criar, mas o fato de a senhora ter cuidado de mim não te dá o direito de trazer quem quer que seja para dentro da minha casa sem antes consultar a mim e a minha esposa. Sua casa, ela retrucou. A casa é sua. E você precisa pedir permissão para sua mulher para tudo? A casa é do casal, respondeu Marcos na hora. Não é só minha. E muito menos da família inteira. Aquela frase me deu um nó na garganta. Em 7 anos de casamento, eu já tinha ouvido muitas vezes frases como a casa do seu marido, a família do seu pai, a nora tem que se dar o respeito. Mas foi a primeira vez que Marcos disse claramente, na frente da mãe dele, que esta casa era nossa. Do outro lado, Dona Lúcia ficou em silêncio por alguns segundos. Um silêncio não de compreensão, mas de quem engolia a raiva para preparar o próximo ataque. E como esperado, uma voz masculina e arrastada se intrometeu. Era o tio Diniz. Ô, Marcos, fala sério. Homem da cidade grande ser mesquinho desse jeito é uma vergonha para a família. Um apartamentozinho de nada e você trata como se fosse um palácio. Eu e sua tia só íamos ficar de favor, não era para roubar nada não. Logo em seguida, a voz azeda da tia Rita. Antigamente, sua mãe ralou para te criar e a família toda se ajudava. Agora que você melhorou de vida, fecha a porta na cara dos parentes? É por isso que dizem, quem enriquece, muda de amigos e até de família. Senti um arrepio. Então não era só a Dona Lúcia no telefone. O grupo todo estava ali, ao lado dela, ouvindo cada palavra, esperando uma brecha para pressionar Marcos. Não era mais um pedido de favor. Era uma emboscada premeditada. Marcos percebeu isso também. Ele ligou o viva-voz novamente, colocou o celular na mesa e com a voz grave perguntou: Vou ser direto. Vocês estão vindo passear ou estão vindo para resolver algum outro problema? A pergunta caiu como uma pedra. Do outro lado, um silêncio estranho. Ninguém disse nada. Só se ouvia o barulho de um ventilador e a respiração pesada de alguém. Depois de um tempo, Dona Lúcia gritou. A voz já sem um tom de coitada. Quem te ensinou a interrogar sua mãe como se fosse a polícia? Eu disse que é para ficar uns dias. E é para ficar uns dias. Quer investigar sua própria mãe agora? Marcos olhou para a tela do celular, o olhar sombrio. Eu só quero ouvir a verdade. A verdade é que você é um ingrato, sibilou ela. Tem uma casa boa, confortável e deixa sua mãe e seus parentes terem que alugar um lugar para dormir? Você não tem medo do que os outros vão dizer? A resposta de Marcos foi baixa, mas cortante. Eu tenho mais medo de tirar a paz da minha esposa e da minha filha. Essa frase pareceu atingir um ponto nevrálgico. Ela berrou. Ótimo. Amanhã vou aí do mesmo jeito. Quero ver se vocês dois terão a coragem de trancar a porta e não deixar a própria mãe entrar. Quero que os vizinhos todos vejam o tipo de gente que meu filho virou depois que casou. Marcos não discutiu mais. Ele apenas disse, estou avisando. Quem vier sem ser convidado, não entrará. Dona Lúcia rangeu os dentes. Cada palavra um projétil. Certo. Vamos ver amanhã o tamanho da sua ingratidão. E desligou. Fiquei sentada em silêncio, ouvindo a chuva bater na janela. A raiva deu lugar a uma sensação clara de apreensão. Uma mãe que só quisesse visitar o filho não precisaria de um exército para pressioná-lo. E parentes que só precisassem de um favor não usariam a palavra gratidão como uma forca no pescoço de alguém. Eu vi Marcos desligar o celular, ainda com o coração pesado. Mesmo ele tendo sido firme, eu não conseguia deixar de me preocupar, afinal, do outro lado da linha estava a mãe dele. Em famílias brasileiras como a nossa, basta um filho dizer não aos pais para que os outros colhem na testa dele o rótulo de ingrato. Servi um copo de água para Marcos e coloquei na frente dele. Você não acha que foi um pouco duro? Afinal, ela já é idosa. Marcos não bebeu a água. Encostou-se na cadeira, massageando as têmporas. A luz amarelada do abajur revelava o cansaço em seu rosto. Depois de um momento, ele disse: Helena, você não conhece a minha mãe de verdade. Isso não é só sobre uns parentes vindo passar uns dias. Olhei para ele, esperando em silêncio. Um calafrio percorreu meu corpo. Pelo tom de voz de Marcos, percebi que ele não estava apenas irritado com a ligação. Ele já suspeitava de algo há mais tempo. Marcos pegou o celular, abriu o aplicativo do banco e me mostrou o extrato. Nos últimos meses, a mamãe tem me pedido dinheiro sem parar. 1 hora era para a missa de 7º dia de um parente, outra para reformar o túmulo dos avós, outra dizendo que o filho do tio Diniz precisava de dinheiro para a matrícula da faculdade.
No começo eu mandava, pensando que ela estava no interior e precisava de ajuda com as coisas da família. Olhei para a tela. As transferências eram frequentes: R1000, R1800, R2500 e, uma vez, R6000. Cada Pix tinha uma justificativa plausível que comoveria qualquer um. Ajuda à missa, reforma túmulo, tio Diniz hospital. Franze a testa. Por que você nunca me contou? Marcos suspirou. Porque eu sabia que você ficaria preocupada. E no início pensei que era meu dinheiro. Não faria mal ajudar minha mãe. Mas com o tempo comecei a achar estranho. Ele rolou a tela até uma transferência de R, 6.000. Desta vez ela disse que o tio Diniz teve um princípio de AVC e precisava ser internado com urgência. Ela chorou no telefone, dizendo que se eu não transferisse na hora, o tio não teria dinheiro para pagar a internação. Fiquei chocada. O tio Diniz, na minha memória, era um homem de uns 50 e poucos anos, baixo, forte, sempre de camisa social por dentro da calça, falando de moral e bons costumes como um político aposentado. Toda vez que vinha nos visitar, sentava-se no meio da sala, com uma xícara de café na mão, elogiando o apartamento, mas com os olhos percorrendo cada canto. Lembro de uma vez em que ele olhou para o nosso pequeno bar e riu. Casa na cidade grande é outra coisa, né? O dinheiro está até nas paredes. Na época, achei o comentário apenas sem noção. Agora, pensando bem, senti um arrepio. Marcos continuou. Depois disso, liguei para um conhecido nosso lá do interior para perguntar como o tio Diniz estava. Descobri que ele nunca foi internado. Ele usou o dinheiro para pagar dívida de jogo. Levantei a cabeça, surpresa. Jogo? Marcos assentiu, o rosto sombrio. E não foi a primeira vez. Minha mãe sabia, mas escondeu de mim. Toda vez que eu perguntava mais a fundo, ela dizia que eu não confiava nela, que a vida na cidade grande me fez desprezar o pessoal do interior. Coloquei o celular na mesa, o peito pesado. No silêncio do apartamento, a chuva lá fora parecia mais alta. Cada gota batendo na janela soava como uma martelada nas suspeitas que acabavam de ser confirmadas. Marcos abriu outra conversa. Desta vez não era do banco, mas um print de uma conversa de Dona Lúcia com outra parente. Não sei como ele conseguiu, mas ao ler a mensagem senti minhas mãos gelarem. Pode ir para lá sem medo. O Marcos não tem coragem de mandar a gente embora. Ele se preocupa muito com a aparência. E com a Helena lá, ele vai fazer menos escândalo ainda. Li e reli aquela frase. A garganta secou. Então, aos olhos de Dona Lúcia, minha paciência não era uma virtude a ser valorizada, mas uma fraqueza a ser explorada. Ela já tinha calculado que, se chegasse de surpresa, não teríamos coragem de dizer não, por medo de ficar feio. Desde quando você tem isso? Perguntei a Marcos. Outro dia, peguei o celular da mamãe emprestado para ligar para um tio. A notificação apareceu na tela. Eu não quis criar caso porque ainda não tinha acontecido nada concreto. Mas depois da ligação de hoje, tenho certeza eles planejaram isso juntos. Fiquei em silêncio. A apreensão de antes agora tinha uma forma clara. Não era sobre uma sogra querendo ficar com o filho, nem sobre parentes precisando de um lugar para dormir. Era um plano que usava o afeto, a reputação e a própria casa pela qual estávamos pagando, mês a mês, como ferramentas. Nesse exato momento, a tela do meu celular acendeu. Uma mensagem de um número desconhecido. Abri e vi uma única linha, escrita com uma naturalidade espantosa, como se fôssemos íntimas. Oi, Helena, já que amanhã vai ter visita, você pode preparar o quarto com ar-condicionado para as crianças? Elas não podem dormir no calor, senão ficam cheias de brotoeja. Fiquei paralisada. Em seguida, uma segunda mensagem. Ah, e a tia Rita tem dor nas costas, não consegue dormir em colchão duro. Vê se você tem um colchão mais macio para ela, tá? Antes que eu pudesse responder, a terceira chegou. Aí tem máquina de lavar e secar, né? As crianças sujam muita roupa e eu não tenho costume de lavar na mão, não. Olhei para a tela, sentindo uma mistura de raiva e incredulidade. Quem mandava era a Vanessa, prima de Mar. Ela quase nunca falava comigo. Nos encontros de família, mal me cumprimentava. Uma vez, chegou a dizer, em tom de deboche, que eu dei sorte de casar com Marcos. E agora, antes mesmo de ter a entrada autorizada, já me enviava uma lista de exigências como se estivesse reservando um hotel 5 estrelas. Mostrei o celular para Marcos. Ele leu as mensagens, o maxilar travado. Seu rosto escureceu
e seus olhos não mostravam mais apenas irritação, mas uma frieza cortante. Eles nem foram autorizados a vir e já estão distribuindo os quartos, escolhendo colchão e pedindo comida, eu disse, em voz baixa. Marcos colocou meu celular na mesa. Sua voz era tão grave que senti meu coração apertar. Eles não estão vindo pedir um favor, Helena. Ele ergueu o rosto e olhou para mim, cada palavra caindo como uma bigorna. Eles estão vindo tomar o lugar. A frase de Marcos tornou o ambiente ainda mais pesado. Olhei para o meu marido e senti mais compaixão por ele do que raiva. Um homem que consegue ser tão firme na frente da própria mãe não o faz, por não sentir dor, mas porque há limites que, após serem cruzados repetidamente, obrigam uma pessoa a escolher entre uma obediência cega e a proteção do seu próprio lar. Conheci Marcos quando ele era um engenheiro recém-formado. O salário não era alto e ele vivia queimado de sol por causa das obras. Ele não era do tipo que falava coisas românticas, mas era um homem decente, que pensava no futuro e, acima de tudo, amava muito a mãe. No início do casamento, eu achava isso uma grande qualidade. Um homem que respeita a mãe certamente saberia valorizar a própria família, mas com o tempo, aprendi que há uma linha tênue entre respeito e submissão. Dona Lúcia, para os outros, era uma mulher encantadora. Com os vizinhos, falava baixo, sempre sorrindo, elogiando a nora prendada. Mas a sós comigo, era outra pessoa. Ela gostava de se meter em tudo. No que eu cozinhava, no que eu comprava na escola da Sophie e até em como nosso dinheiro era gasto. Ela costumava me chamar de a nora da capital. Parecia um comentário inofensivo, mas sempre vinha carregado de ironia. Nora da capital é muito limpinha, muito educada, mas com a família é fria que nem gelo. Ou, essa gente que trabalha em escritório é assim mesmo, conta cada centavo, não entende o que é sentimento, o que é união. Eram frases que não justificavam uma briga, mas que deixavam um gosto amargo na boca. Nos 3 primeiros anos de casamento eu aguentei quase tudo. Pensava que ela era apenas uma pessoa mais velha, com hábitos antigos. E não queria colocar Marcos na difícil posição de ter que escolher entre a mãe e a esposa. Uma vez, Dona Lúcia ligou, dizendo que um sobrinho do interior vinha para a capital estudar para o vestibular. Pediu para ele ficar só 2 semaninhas em nossa casa. Antes que eu pudesse discutir os detalhes, naquela mesma noite, ela apareceu na nossa porta com um rapaz e 2 malas enormes. Tem aquele escritóriozinho lá, disse ela, sorrindo. Deixa ele ficar lá. Ele é estudioso, quietinho, não vai atrapalhar. 2 semanas se passaram e o rapaz não foi embora. 1 mês depois, ele ainda estava lá. No fim, ficou 2 meses. Comida, conta de luz, água, produtos de higiene. Eu paguei tudo. Ele ainda tinha o hábito de passar a madrugada jogando online e acordar perto do meio-dia, deixando a louça suja na pia. Comentei com Marcos e ele apenas suspirou. Ah, Helena, deixa pra lá. Ele já está perto da prova. A mamãe sofreu a vida toda. Se podemos ajudar com uma coisinha pequena, é melhor fazer para ter paz. Eu me calei. Naquela época eu ainda acreditava que a paciência traria a paz, mas a paz nunca vem quando um dos lados cede o tempo todo. Em outra ocasião, Dona Lúcia ligou para mim, não para o Marcos. Disse que uma prima precisava de 3.000 emprestados para comprar mercadoria para vender no Natal. Faz um pix pra ela, filha. É da família, fim de ano a gente se ajuda pra atrair sorte. Não me faça ter que pedir de novo. Eu transferi. A prima me agradeceu com uma única mensagem e sumiu. Quando tentei perguntar sobre o pagamento, meu número foi bloqueado. Falei com Marcos. Ele se sentiu culpado, mas a resposta foi a mesma de sempre. Deixa pra lá. Pensa que foi pra ajudar a mamãe a não passar vergonha. Eu te compenso. Ele me compensou. Mas o que eu precisava não eram os 3.000. O que eu precisava era que meu marido entendesse que a minha honra e a minha boa vontade não podiam ser usadas como capital de giro para a família inteira. Tudo só mudou de verdade numa noite do ano passado. Sophie estava com mais de 40 graus de febre. Ela tremia, os lábios roxos, os olhos vidrados. Fiquei apavorada. Marcos estava preso em uma obra fora da cidade. Uma chuva forte tinha derrubado um andaime e ele não conseguiria voltar tão cedo. Liguei para Dona Lúcia, quase chorando. Mãe, a Sophie está queimando em febre. Preciso levá-la ao hospital. A senhora pode vir aqui ficar comigo um pouco? Tenho medo de não dar conta sozinha. Do outro lado, o barulho era ensurdecedor. Pratos, risadas, música de festa. Dona Lúcia respondeu com a maior naturalidade. Ué, tô numa festa de família.
Pega um Uber, filha. Criança ter febre é normal? Para que esse desespero todo? Fiquei parada no meio da sala, com minha filha febril nos braços e o celular na mão, sentindo meu coração gelar. Naquela noite, eu mesma enrolei minha filha num cobertor, desci com ela para o térreo e peguei um carro de aplicativo para a emergência. Sophie precisou tomar soro até de manhã. Marcos veio direto da obra para o hospital, encharcado de chuva, o rosto pálido ao ver a filha na cama. Na manhã seguinte, Dona Lúcia não ligou para perguntar da neta. A primeira ligação dela foi para me repreender. Ontem foi o casamento do filho do seu primo. Por que você não mandou o dinheiro do presente? Fiquei com a maior vergonha na frente dos parentes. Eu não consegui dizer uma palavra. Marcos, que estava ao lado da cama, ouviu tudo. Pela primeira vez vi seu rosto escurecer de uma forma assustadora. Ele pegou o celular da minha mão e disse apenas uma frase. Mãe, a sua neta passou a noite no hospital. Do outro lado, silêncio por alguns segundos. Então ela ainda tentou se justificar. Mas criança ficar doente é normal. Agora as obrigações com a família a gente tem que cumprir. Naquele exato momento, algo dentro de Marcos se rompeu. Ele não gritou, não fez um escândalo, mas a partir daquele dia ele mudou. Criou uma planilha de despesas, separando o dinheiro da casa, do financiamento, da escola da Sophie e da ajuda para os pais dos dois lá. Qualquer vem-para relacionada a parentes precisava ter um motivo claro, um limite e o mais importante, ser discutida comigo antes. No começo, Dona Lúcia reagiu muito mal. Disse que eu controlava o marido, que depois que casou, Marcos virou um estranho para a própria mãe. Mas ele não amoleceu como antes. Apenas respondeu: eu posso ser um bom filho para a senhora, mas não posso ser injusto com a minha esposa e a minha filha. Portanto, a ligação daquela madrugada não foi a primeira vez que Dona Lúcia passou dos limites. Foi apenas a gota d'água em um copo que já estava cheio há muito tempo. E desta vez, Marcos não escolheu engolir sapos para manter uma falsa paz. Ele escolheu barrar a porta antes que a ganância dos outros invadisse nossa casa. Na manhã seguinte, acordei mais cedo que o normal. Mal consegui dormir, mas me esforcei para manter a rotina da casa. Sophie era pequena e não precisava ver a angústia no rosto da mãe. Escovei os dentes dela, fiz Maria Chiquinha em seu cabelo e preparei sua garrafinha de água e seu lanche, como todos os dias. Marcos também levantou cedo. Não disse muito, apenas preparou o café em silêncio e ficou na mesa, checando o celular. Eu sabia que ele estava esperando. Certas coisas, mesmo quando previstas, ainda pesam como uma pedra quando acontecem. Por volta das 7h15, quando eu estava colocando a mochilinha nas costas da Sophie, o interfone tocou. Era o porteiro. Seu Marcos, bom dia. Tem um grupo de pessoas aqui na portaria querendo subir para o seu apartamento. Estão com muitas malas. E uma senhora mais velha disse que é sua mãe. Virei-me e olhei para Marcos. Ele não pareceu surpreso. Apenas fechou os olhos por um segundo e os abriu novamente. O que tinha que acontecer, finalmente aconteceu. Marcos foi até a tela do vídeo porteiro. A imagem que apareceu me deixou paralisada. Dona Lúcia estava parada na frente da recepção, vestindo um conjunto de veludo roxo com um lenço de seda no pescoço e uma bolsa de couro grande na mão. Ao seu lado, tio Diniz, com uma camisa xadrez amassada, o rosto vermelho como o de quem já tinha bebido de manhã. Tia Rita segurava um edredom enrolado, resmungando algo, e Vanessa estava atrás, com as duas crianças, olhando para o lobby do prédio com uma mistura de curiosidade e impaciência. Mas o que me chocou não foram as 6 pessoas, e sim a quantidade de bagagem. Além das malas de roupa, eles traziam uma panela de arroz elétrica, 2 travesseiros, uma caixa de macarrão instantâneo, sacolas de comida e até um pequeno saco com potes de tempero. Vendo aquilo, ninguém me convenceria de que eles vieram apenas passar um mês. Aquilo era uma mudança, não uma visita. Pelo áudio do interfone, ouvi a voz da Vanessa. Casa do meu primo e parece um hotel de luxo? É? Até para visitar precisa de permissão do porteiro? O porteiro, visivelmente sem graça, respondeu educadamente. Senhora, é a regra do condomínio. Só podemos liberar a entrada de visitantes com a autorização do morador. Tio Diniz bufou. Regra, regra. Casa de parente com essas frescuras. Sophie, vendo que eu não me movia, perguntou. Mamãe, a gente não vai para a escola? Abaixei-me, acariciei sua cabeça e tentei sorrir. Fica aqui com papai um minutinho, meu amor. Mamãe já vai. Nesse momento, o celular de Marcos tocou. Era a Dona Lúcia.
Ele atendeu no viva voz. A voz dela soou alta, propositalmente, como se quisesse que todo o lobby ouvisse. Marcos, cheguei. Desce aqui para ajudar a gente a subir. Não vai deixar os outros vendo essa cena, dizendo que você é um filho ingrato, que deixa a própria mãe na porta. Marcos, parado em frente à tela, respondeu com a voz firme, sem gritar. Ontem à noite eu já disse que não. Se a senhora veio por conta própria, pode procurar um hotel. O lobby do condomínio lá embaixo ficou agitado. Vi alguns moradores que passavam começarem a parar para olhar. O rosto de Dona Lúcia mudou na hora. Segundos antes, ela estava agressiva. Agora, seus olhos ficaram vermelhos e ela levou a mão ao peito, como se fosse desmaiar. Meu Deus do céu! Criei um monstro! Viajei a noite toda para visitar meu filho e ele me manda para um hotel. Alguém aqui já viu uma dor maior? Fechei as mãos com força. Típico de Dona Lúcia. Ela sabia exatamente como se transformar na vítima perfeita diante de uma plateia. Tio Diniz imediatamente entrou na peça. Apontou para a câmera a voz retumbante. Marcos, olha bem para minha cara. Você lembra quando era moleque e ia lá para a roça, quem te dava goiaba e batata doce do pé? Agora que tem casa na cidade grande, expulsa a própria mãe, casou e esqueceu as raízes, foi? Tia Rita empurrou as crianças para frente. As crianças viajaram a noite toda, estão exaustas. Vocês têm coragem de deixar seus sobrinhos na rua? Briga de adulto é uma coisa, mas tenham pena das crianças. As duas crianças, confusas, não entendiam nada, apenas serviam de escudo humano. Olhei para a cena com uma mistura de raiva e pena. Crianças não têm culpa, mas os adultos são mestres em usá-las para amolecer os outros. Marcos desligou a tela e se virou para mim. Leve a Sophie para dentro. Você vai descer? Perguntei. Ele assentiu. Foi até o escritório e pegou uma pasta azul que já estava preparada. Vou, mas não para trazer. Luz para cima. Levei Sophie para o quarto, pedi para ela olhar um livro de figuras e voltei. Marcos já estava abrindo a porta do apartamento. Ele não levou a chave extra, nem o cartão de acesso para visitantes. Levou apenas aquela pasta. Preocupada, fiquei monitorando pela câmera. Minutos depois, Marcos apareceu no lobby. Vestia uma camisa social branca e uma calça escura. Seu rosto estava estranhamente calmo, em total contraste com o grupo barulhento à sua frente. Assim que o viu, Dona Lúcia correu em sua direção, tentando pegar seu braço. Marcos, meu filho, eu sabia que você não faria isso com a gente. Vamos subir. Essa situação aqui tá muito feia. Marcos deu um passo para trás, desviando da mão dela. Quem está tornando a situação feia é a senhora. Dona Lúcia parou, chocada. Vanessa se intrometeu. Primo, que jeito de falar é esse? Sua mãe já é de idade. Não me faça ter que filmar essa cena e mandar no grupo da família. Marcos olhou para ela, friamente. Pode filmar, mas filme tudo, desde o começo. Dito isso, ele colocou a pasta na mesa de centro do lobby. Tirou de dentro dela vários extratos bancários e os organizou na frente de Dona Lúcia. Antes de me chamar de ingrato, mãe, me explique isso. Nos últimos 2 anos, eu transferi para a senhora e para os parentes um total de R$ 57.200. Para onde foi esse dinheiro? O lobby ficou em silêncio absoluto. Dona Lúcia olhou para os papéis, o rosto mudando de cor. Tio Diniz, que estava todo valente, calou-se. Tia Rita puxou as crianças para trás. E Vanessa parou de apontar o celular. Marcos apontou para cada linha do extrato. A voz calma, mas afiada. Este foi o dinheiro para a internação do tio Diniz. Este para a reforma do túmulo. Este para a matrícula do sobrinho. E este para a obra da igreja. Um total de R$ 57.200. Hoje, na frente de todo mundo, me diga, para que esse dinheiro foi realmente usado? Dona Lúcia tentou falar, mas as palavras não saíam. Naquele momento, eu entendi. As pessoas que vieram à minha casa naquela manhã não traziam apenas malas. Traziam um segredo enorme que Marcos estava começando a desvendar. A atmosfera no lobby do condomínio ficou rarefeita. As pessoas que antes cochichavam agora observavam em silêncio, enquanto Marcos espalhava os extratos bancários sobre a mesa. De cima, através da câmera, eu via claramente o rosto de cada um. Dona Lúcia estava pálida, os lábios comprimidos. Tio Diniz desviava o olhar. E Vanessa, de cabeça baixa, agarrava a alça da bolsa como se quisesse fugir dali.
Marcos apontou para uma transferência. Estes R$ 2.500, a senhora disse que eram para reformar o túmulo do bisavô. Mas a conta que recebeu o Pix foi a do tio Diniz. Estes R$ 6.000 para a internação dele também foram para a conta dele. E estes R$ 4.000 para a faculdade do sobrinho. Caíram no mesmo lugar. Me explique. Dona Lúcia, vendo os olhares curiosos ao redor, perdeu a compostura. Bateu na mesa com força, a voz estridente. Você está me interrogando como se eu fosse uma criminosa. Eu sou sua mãe, Marcos. Você não tem vergonha? Marcos deu um sorriso amargo, que mesmo pela câmera revelava sua profunda decepção. Se não houvesse nada de errado, por que a senhora estaria com medo? A pergunta deixou sem resposta. Tio Diniz se adiantou para recolher os papéis, mas Marcos bloqueou sua mão. Não toque nisso. Esses documentos são meus. Você está muito atrevido, rosnou o tio, faltando com respeito com os mais velhos. Isso aqui não é um tribunal, Marcos o encarou. Se vocês continuarem mentindo, talvez acabe sendo. A frase fez o rosto do tio Diniz mudar. A arrogância deu lugar a um recuo sutil. Vanessa se aproximou de Dona Lúcia e sussurrou algo em seu ouvido, o rosto em pânico. Nesse instante, um dos seguranças se aproximou de Marcos. Olhou para o grupo e disse, em voz baixa, Seu Marcos, posso falar com o senhor um instante? Tem 2 homens estranhos no estacionamento perguntando pelo seu Diniz. Disseram que ele acabou de chegar. Marcos hesitou. Dona Lúcia, ao ouvir, ficou branca como papel. Tio Diniz virou a cabeça bruscamente em direção à porta de vidro do lobby. Um gesto muito suspeito para alguém que não tinha nada a esconder. Eles estão em que carro? Perguntou Marcos ao segurança. Num carro preto parado do lado de fora do portão, desde cedo. A gente puxou nas câmeras e viu que o carro seguiu o táxi que trouxe a sua família. Meu coração disparou. Então eles não só vieram por conta própria, como estavam sendo seguidos. Vanessa começou a perder a calma. Puxou o braço de Dona Lúcia. Tia, vamos subir logo. Ficar aqui não é seguro. Marcos ouviu e se virou para ela, o olhar cortante. O que não é seguro, Vanessa? Ela desconversou. Nada, ué. É que as crianças estão cansadas. Não podem ficar aqui na recepção para sempre. Mas a essa altura, ninguém mais acreditava nela. Tia Rita, agarrada ao edredom, estava lívida. As crianças, sentindo a tensão, se encolheram. Marcos pegou outro papel da pasta e o ergueu na frente de Dona Lúcia. Mãe, me diga a verdade. O que está acontecendo lá no interior? Ela mordeu o lábio, os olhos marejados. Não está acontecendo nada. Não dê ouvidos a fofocas. Marcos bateu o papel na mesa. O som seco assustou a todos. Se não tem nada, por que a casa do tio Diniz foi lacrada pelo banco há 3 dias? Lá de cima, senti um calafrio. Casa lacrada pelo banco? Uma coisa tão séria. E na noite anterior ela disse que era só por causa de uma reforma na igreja. Dona Lúcia cambaleou. Tio Diniz gritou. Quem te contou isso? Que fofoqueiro foi esse? Então, é verdade, concluiu Marcos. Percebendo o deslize, tio Diniz ficou vermelho, sem palavras. Dona Lúcia levou a mão ao peito, recorrendo novamente ao tear. Marcos, meu filho, eu não quis te contar para não te preocupar. Só queríamos um lugar para ficar uns dias, até as coisas se resolverem. Ficar uns dias? A voz de Marcos era grave. Ou se esconder dos credores. O lobby inteiro murmurou. Vi pessoas na recepção se entreolhando, surpresas e desconfiadas. Marcos pegou o celular, abriu uma mensagem e a mostrou. Ontem à noite, depois que a senhora ligou, pedi para o Rafa, lá do interior, dar uma olhada. A senhora sabe que ele trabalha no cartório de imóveis. O tio Diniz hipotecou a casa para o banco há 4 meses. E não só a dele. Ele convenceu mais 3 famílias de parentes a fazerem o mesmo. Eu só queria investir, fazer um negócio, gaguejou o tio. Marcos o cortou. Que negócio? Vender suplementos com tecnologia americana? Um investimento em diamantes, onde quanto mais você coloca, maior o retorno, com lucro garantido de 15% ao mês? O senhor chama isso de negócio? Vanessa, ao ouvir isso, começou a chorar. Primo, por favor, não fala mais nada. Nós também fomos vítimas. Marcos se virou para ela. Vítimas que ontem à noite mandaram mensagem exigindo que minha esposa preparasse quarto com ar-condicionado, colchão macio e água quente. Vítimas que chegaram aqui hoje com panela de arroz, caixa de macarrão e saco de tempero. Vocês não vieram passar uns dias. Vocês vieram se instalar na minha casa até a poeira baixar. Cada palavra de Marcos arrancava a máscara de coitados que eles tentavam usar. Dona Lúcia desabou a chorar, mas não era o choro de uma mãe magoada.
era o de alguém desmascarado em público. Eu não tinha mais saída, Marcos. A casa foi lacrada, perdemos todo o dinheiro. Seu tio disse que era só vir pra cá, ficar um tempo, até conseguir levantar um dinheiro e voltar. Fiquei com medo de você não aceitar, por isso eu menti. Marcos a interrompeu, a voz fria. A senhora usou a palavra gratidão para me pressionar, usou as crianças para pressionar minha esposa e usou suas lágrimas para trazer um monte de problemas para a porta da minha casa. Ela ergueu o rosto, o choro borrando a maquiagem. Mas eu sou sua mãe. Se você não me ajudar, quem vai? Marcos ficou em silêncio por um instante. Quando falou, sua voz estava rouca, mas decidida. Eu posso ajudar a senhora a lidar com as consequências do jeito certo, mas não vou deixar a senhora transformar a casa da minha esposa e da minha filha em um esconderijo de devedores. Pela câmera, meu coração batia forte. Eu sabia que, a partir daquele momento, aquilo não era mais uma briga de família. Por trás daquelas 6 pessoas com suas malas havia uma dívida gigantesca, um esquema de pirâmide e um buraco fundo no qual eles estavam tentando nos arrastar junto. Tudo no lobby já estava caótico, mas eu não imaginava que aquela era apenas a primeira onda. Assim que Marcos terminou de falar, a grande porta de vidro do condomínio se abriu. 2 homens de camisa preta entraram, andando rápido, os olhos varrendo o ambiente até focarem no tio Diniz. Um era alto e magro, com uma cicatriz no pescoço. O outro, mais baixo e forte, segurava um maço de papéis amassados. Eles não pareciam visitantes. Pela forma como os seguranças se endireitaram, eu soube que vinha mais problema. O homem alto apontou para o tio Diniz, a voz gélida. Seu Diniz, o senhor vai se esconder até quando? Tio Diniz recuou, o rosto, que antes estava vermelho de raiva, agora ficou cinza. Tia Rita soltou um grito abafado e Vanessa rapidamente escondeu as crianças atrás de um sofá. Dona Lúcia ficou paralisada, os olhos arregalados, os lábios tremendo, sem emitir som. O segurança correu para se colocar entre eles. Senhores, calma, aqui é uma área residencial. Se tiverem algum problema, resolvam lá fora. Não causem confusão no lobby. O homem forte riu com desdém, erguendo os papéis. A gente também não quer confusão, mas esse senhor aqui assinou uma promissória de R$ 120 mil com um agiota. O prazo para pagar era ontem. Hoje de manhã, ele juntou a família e fugiu para cá. Só viemos cobrar o que é nosso. O lobby inteiro exclamou. De cima, meu coração parecia que ia saltar pela boca. 120 mil reais. Não eram os pequenos valores que Marcos transferia para a mãe. Era uma dívida capaz de destruir a vida de qualquer família. Marcos ficou parado, o olhar se movendo do tio para a mãe. Ele não perguntou nada, mas seu silêncio era mais assustador que qualquer acusação. Tio Diniz tentou se recompor, estufando o peito. Vocês estão me acusando sem provas. Quando foi que eu peguei esse dinheiro? Não pensem que podem me caluniar assim. O homem alto, sem dizer uma palavra, tirou uma cópia do maço de papéis e a jogou na mesa, ao lado dos extratos de Marcos. Sua assinatura está aqui. Sua digital está aqui e a foto do dia em que você pegou o dinheiro está aqui. Quer que eu mostre o vídeo da câmera também? Tio Diniz engoliu em seco. Tia Rita se jogou para pegar o papel, olhou por um segundo e caiu sentada no sofá, as mãos tremendo. Diniz, você pegou mais dinheiro emprestado? Você disse que a única dívida era com o banco. A frase dela esclareceu mais uma camada da história. Nem todos sabiam daquele empréstimo. Eles tinham perdido dinheiro no esquema de pirâmide, a casa tinha sido lacrada, e mesmo assim, tio Diniz continuou pegando dinheiro com agiotas, na esperança desesperada de que com mais um pouco de capital conseguiria recuperar tudo. O homem forte rosnou. Vocês acham que fugir para a cidade grande resolve? Dinheiro não dá em árvore. Se não pagar hoje, vai ter que assinar um novo acordo, com novos juros. Vanessa começou a chorar, abraçando as crianças. Parem, por favor, meus filhos estão com medo. Mas foi o choro dela que assustou a Sophie no quarto. Minha filha correu para a sala e se escondeu atrás de mim, os olhos assustados fixos na tela. Mamãe, por que tem gente gritando lá embaixo? Abracei-a com força, mas ela já tinha visto a avó, os tios e os estranhos discutindo no lobby. Ela começou a chorar de medo. O choro da minha filha foi como uma agulha no meu coração. Liguei para o Marcos na mesma hora. Marcos, a Sophie viu tudo. Ela está apavorada. Ele ouviu o choro dela pelo telefone e seu rosto mudou. Ergueu a cabeça e olhou para a câmera, como se olhasse para nós. Então virou-se para o grupo, a voz grave e assustadora. A dívida é de quem assinou. Não tragam seus credores para a porta da casa da minha esposa e da minha filha. O homem alto sorriu de canto. A gente nem queria vir aqui.
Mas a sua mãe disse para virmos falar com você. Diz que o filho dela tem casa, tem bom emprego, que dinheiro não seria problema. Marcos se virou bruscamente para Dona Lúcia. A senhora disse isso? Dona Lúcia cambaleou. Apoiou-se em uma cadeira e de repente caiu de joelhos no meio do lobby. A cena deixou todos, inclusive os cobradores, em choque. Ela chorava histericamente, as mãos juntas em súplica. Marcos, me ajuda só desta vez. Eu não quero ir para a rua. Eu não sabia que ia dar nisso. Eu só achei que era um bom investimento. Eles me enganaram. Sua voz saía em soluços, tão desesperada que se eu não soubesse de toda a história, talvez até sentisse pena. Mas Marcos não se moveu para ajudá-la. Ficou parado, os braços caídos, o rosto uma máscara de dor e frieza. Levante-se, mãe. Ajoelhar-se aqui não vai fazer a dívida desaparecer. Você é meu filho! Ela gritou, o rosto banhado em lágrimas. Se você não me salvar, a quem eu vou recorrer? Nesse momento, o homem forte deu uma risada sarcástica que ecoou pelo lobby. A senhora fala como se fosse inocente, né? A senhora não só investiu, como foi a senhora quem convenceu os outros a colocar dinheiro. Pegou a comissão de todo mundo primeiro e agora vem com esse teatro de vítima? Senti um calafrio percorrer minha espinha. Marcos ficou rígido, os olhos fixos na mãe. A senhora que arrastou todo mundo para isso? Dona Lúcia abriu a boca, mas não conseguiu falar. A expressão de coitada se desfez, revelando o pânico de quem foi exposta no ponto mais crítico. O homem continuou. Ela se gabava do filho que morava na capital, que tinha casa, que a esposa era contadora, dizia que quem investisse com ela não ia se arrepender. Teve gente que acreditou, hipotecou a casa, pegou dinheiro com o banco, com a agiota. Agora que a bomba estourou, ela correu para cá para se esconder com o filhinho. Abracei Sophie com força, sentindo o corpo gelar. Diante de mim, a mulher que vivia pregando moral, que usava a gratidão como uma arma, não era apenas uma vítima da ganância. Ela era a pessoa que tinha acendido fogo na casa dos outros. E quando as chamas se espalharam, correu para bater na porta do filho pedindo abrigo. A verdade recém-revelada mergulhou o lobby do condomínio num silêncio sufocante. Os dois homens de preto continuavam ali. O segurança olhava tenso para os lados e os vizinhos que antes observavam curiosos agora mal se atreviam a respirar. Marcos pegou os extratos da mesa, organizando-os com uma calma forçada, como se para controlar o tremor das mãos. Ele olhou para Dona Lúcia, depois para o tio Diniz, a voz rouca. Vão embora daqui. Agora. As dívidas, quem assinou que resolva. Não vou deixar que minha esposa e minha filha sejam arrastadas para isso. Dona Lúcia se arrastou e agarrou a perna de Marcos. A cena me partiu o coração, não por ela, mas pelo meu marido. Um homem forçado pela própria mãe a passar por aquela humilhação pública, uma mistura de dor, vergonha e impotência. Marcos, meu filho, me deixa ficar na sua casa só uns dias? Eu não tenho para onde ir. Sou uma velha. Você vai me deixar dormir na rua? Ele se abaixou, tentando soltar a mão dela. A senhora pode ir para uma pousada. Eu reservo um quarto para esta noite. Mas não traga esses problemas para dentro da minha casa. Tio Diniz, ao lado, deu um risinho de escárnio. Talvez, ao ver que Marcos ainda se preocupava com a mãe, pensou que poderia pressionar mais. Ajeitou a gola da camisa e disse, num tom, entre ameaça e conselho. Pra que tanto drama, rapaz? É só você ajudar a gente a sair dessa. Vende esse apartamento e pronto. Casa a gente compra outra, mas família, quando se perde, não tem volta. Eu, lá de cima, ouvindo pela câmera, senti o sangue gelar. Vende esse apartamento. A frase soou como uma facada nos nossos 10 anos de sacrifício. Aquele apartamento não caiu do céu. Era o dinheiro que eu juntei mês a mês, os bônus de fim de ano que eu não gastei, as noites em que Marcos chegou da obra à tarde da noite e, na boca do tio Diniz, soava como algo descartável. No lobby, Marcos se levantou de um salto. Foi a primeira vez que o vi perder o controle daquela forma. Ele agarrou o colarinho do tio Diniz, os olhos injetados de sangue. O que foi que o senhor disse? Tio Diniz, puxado para frente, empalideceu, mas tentou manter a pose. Eu falei alguma mentira? Você é sobrinho, tem condições, tem que arcar com a sua parte. Vende esse apartamento de 3 quartos, compra um menor e ainda sobra. Salvar a família é o que importa. Com que direito o senhor me manda vender a casa que é minha e da minha esposa? Rosnou Marcos. Vanessa, vendo a confusão, tentou separar os dois, mas acabou soltando a frase que explodiu tudo. Calma, primo, não precisa disso. A tia Lúcia já tinha falado.
Essa casa, mais cedo ou mais tarde, é patrimônio da família do pai mesmo. Era só convencer você a assinar um empréstimo no banco que a gente conseguiu o dinheiro para pagar a primeira parte. O ar congelou. Até Dona Lúcia se virou para Vanessa, não com um olhar de repreensão, mas de pânico por ela ter revelado o plano. Abracei Sofia ainda mais forte. Ela não entendia nada, só enterrava o rosto no meu peito. Mas eu entendi tudo. Eles não vieram pedir abrigo. Antes mesmo de chegarem, já tinham planejado como usar nosso apartamento como boia de salvação. Se instalariam aqui, nos pressionariam com lágrimas, com a opinião dos outros, com a família e, por fim, forçariam Marcos a pegar um empréstimo ou a vender a casa para pagar as dívidas deles. Marcos soltou o tio Diniz. Virou-se para a mãe, a voz tremendo de uma fúria contida. A senhora planejava vender a minha casa? Dona Lúcia enxugou as lágrimas, mas a fragilidade de antes sumiu. Seu rosto endureceu, o olhar ficou afiado. Quando a máscara de vítima caiu, sua verdadeira natureza apareceu. Eu não planejava vender, eu disse para você arrumar um jeito de salvar a família, caso a gente compra outra depois. Mas a família, se for à falência, se desintegrar, como é que fica? Marcos riu, um riso seco, tão doloroso que me deu um nó na garganta. E a minha família, mãe? A senhora alguma vez pensou que, se eu vendesse a casa, a Helena e a Sofia iriam morar na rua? Dona Lúcia olhou diretamente para o filho e disse, com uma leveza cruel: Ué, aluga uma casinha por uns anos. Qual o problema? Antigamente eu morava numa casa de telha de barro e mesmo assim te criei. Eu fiquei paralisada. Há frases que não precisam de gritos para ferir até os ossos. Para Dona Lúcia, nosso lar não valia nada comparado à reputação da família. A segurança da minha filha não valia nada comparado a uma dívida causada pela ganância. Meu sacrifício não valia nada porque, aos olhos dela, eu era apenas a nora, a de fora. Marcos ficou parado por um longo tempo. Então, lentamente, deu um passo para trás, como se quisesse se libertar da sombra da própria mãe. Apontou para a porta. A voz baixa, mas cada palavra cristalina. A partir de hoje, não chame mais este lugar de sua casa. E não chame este apartamento de patrimônio da família. Esta é a casa minha, da Helena e da Sofia. E quem quer que mencione novamente vender esta casa ou usá-la como garantia para um empréstimo, eu chamo a polícia na mesma hora. Dona Lúcia ficou em choque. Tio Diniz abriu a boca, mas o olhar gelado de Marcos o fez se calar. 10 minutos para todos vocês saírem daqui. Se continuarem causando problemas na frente do condomínio, eu vou chamar a polícia. E, sobre as dívidas, vou dizer pela última vez, não usem a minha família como bode expiatório para os erros de vocês. Pela câmera, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não mais de medo, mas porque eu sabia que naquele momento Marcos tinha finalmente se postado na frente da nossa porta para protegê-la. E uma porta que se fecha para a ganância não se abre mais com algumas lágrimas falsas. Eu pensei que por aquele dia o pesadelo tinha acabado. Depois da declaração de Marcos no lobby, os seguranças acompanharam o grupo de Dona Lúcia para fora do condomínio, a fim de evitar mais transtornos. Os 2 cobradores também foram embora. Depois de deixar um número de telefone e um aviso de que voltariam a procurar o tio Diniz, eu acreditava que todos já estavam exaustos demais para continuar com aquilo. Mas eu subestimei a Vanessa. Naquela noite, depois que a Sophie dormiu, eu estava arrumando a sala quando meu celular começou a vibrar sem parar. Primeiro, uma mensagem de uma colega de trabalho. Depois, uma chamada perdida de uma antiga vizinha. E então, um amigo do colégio, com quem eu não falava há anos, me mandou um link com a pergunta: Helena, essa confusão é na sua casa? Abri o link e minhas mãos gelaram. Era uma live no Facebook da Vanessa. Ela estava parada em frente ao portão do nosso condomínio, filmando e chorando, como se testemunhasse uma grande injustiça. Na imagem, Dona Lúcia estava sentada no chão, abraçada a uma sacola, o cabelo desgrenhado, o rosto coberto de lágrimas. Ao lado, tia Rita abraçava as 2 crianças, todos de cabeça baixa, numa cena de pura miséria. Vanessa, entre soluços, dizia para a câmera: Olhem isso, pessoal. É a cena de uma mãe que viajou a noite inteira para visitar o filho e foi expulsa de casa pela nora e por ele. Um apartamento de 3 quartos, com ar-condicionado ligado, mas a mãe idosa tem que ficar aqui sentada no portão. Senti o sangue ferver.
Ela não filmou o tio Diniz sendo confrontado pelos cobradores. Não filmou Marcos mostrando o extrato de R 57.200. E, principalmente, não filmou o momento em que eles discutiam o plano de vender nosso apartamento. Ela escolheu apenas o ângulo de Dona Lúcia no chão, a voz embargada e a imagem das crianças cansadas para apelar à compaixão dos espectadores. Abaixo do vídeo, os comentários se multiplicavam. Que filhos ingratos hoje em dia! Depois que casa, esquece a mãe. Uma casa daquele tamanho e não cabe à própria mãe? Que absurdo! Essa nora deve ser uma bruxa para convencer o marido a fazer isso. Eu lia cada comentário, as mãos trêmulas. Pessoas que não sabiam de nada julgando com uma certeza assustadora, como se bastasse ver uma mãe chorando para condenar uma família inteira. Marcos saiu do escritório e, vendo meu rosto pálido, perguntou o que havia acontecido. Mostrei o celular a ele. Ele assistiu ao vídeo inteiro, sem dizer uma palavra. O silêncio dele me preocupou mais do que se ele tivesse explodido de raiva. Ele apenas rolou a tela, lendo os comentários, o olhar cada vez mais frio. Logo depois, o celular dele começou a tocar. Era um tio da família. Marcos atendeu no viva voz. Marcos, não acredito que você fez isso. Sua mãe pode ter errado, mas ainda é sua mãe. Deixar ela sentada na rua? Que imagem isso passa para todo mundo? Marcos perguntou, calmamente. Tio, o senhor assistiu à história completa? Do outro lado, uma pausa. Roupa suja se lava em casa. Não se expõe a família ao ridículo. Quem expôs a família na internet não fui eu, respondeu Marcos, com um sorriso amargo, e desligou. Várias outras ligações seguiram. Alguns repreendendo, outros aconselhando, outros insinuando que eu era uma nora manipuladora. Eu estava engasgada de raiva. Mas Marcos não tentou se explicar para cada um. Ele se sentou, abriu o laptop e ligou para um amigo, o Rafa. Rafa, preciso de um favor. Consegue extrair as gravações completas da câmera do lobby de hoje de manhã? Quero especialmente a parte em que os cobradores chegam, a parte em que o tio Diniz fala em vender a casa e a parte em que a minha mãe diz que a minha esposa e minha filha podem alugar uma casinha por uns anos que não morrem. Olhei para ele, surpresa. Marcos continuou, a voz firme, sem cortes. Quero a gravação completa, com data e hora. Quem quiser ver a minha mãe chorando vai ter que ver o que ela fez antes. Naquela madrugada, Marcos mal dormiu. Com a ajuda do Rafa, ele montou um vídeo com a sequência cronológica dos fatos. A ligação da noite anterior, as mensagens da Vanessa com as exigências, a chegada com as malas, os extratos bancários, a aparição dos cobradores, a sugestão de vender a casa, o plano de pegar um empréstimo. E, por fim, a frase cruel de Dona Lúcia. Na manhã seguinte, Marcos postou o vídeo em seu perfil, com uma legenda curta. Esta é a história completa que aconteceu antes de minha mãe sentar no portão do meu prédio para chorar. Eu não fujo da minha responsabilidade como filho, mas ser um bom filho não significa deixar que minha esposa e minha filha sejam arrastadas para o abismo. O vídeo se espalhou mais rápido que a live da Vanessa. As pessoas que ontem xingavam Marcos começaram a se calar. Novos comentários surgiram. Então, os cobradores apareceram mesmo? Cortar o vídeo só para mostrar a mãe chorando e difamar o filho é muita maldade. Essa frase de alugar uma casinha por uns anos me deu arrepios. O filho fez o certo. Ninguém tem que vender a casa da família para pagar dívida de parente. Ao meio-dia, Vanessa desativou seu perfil e a live sumiu. Mas era tarde demais. As pessoas já tinham salvado, comparado e percebido a armação. E Dona Lúcia, pela primeira vez na vida, sentiu o gosto amargo da opinião pública se virando contra ela. As lágrimas que ela usou para pressionar o filho acabaram se tornando a lente que revelou toda a sua manipulação. E eu sabia que, mesmo depois desse contra-ataque, ela não pararia. Pessoas como Dona Lúcia, quando perdem a reputação, fazem de tudo para arrastar os outros para a lama junto com ela. Eu pensei que depois da publicação do vídeo de Marcos, Dona Lúcia ficaria em silêncio por alguns dias. Alguém que foi exposto diante da família, dos vizinhos e da internet deveria no mínimo sentir vergonha e recuar. Mas pessoas como ela, quando perdem todas as máscaras, não sentem remorso, e sim desespero e imprudência. Naquela tarde, Marcos recebeu uma ligação do tio Diniz. Assim que o nome dele apareceu na tela, senti um aperto no peito. Marcos olhou para mim, atendeu e colocou no viva voz. A voz do tio soava rouca, sem nenhum traço da arrogância da véspera. Marcos, cadê a sua mãe? Marcos franziu a testa. Por que o senhor está me perguntando? Vocês não estavam juntos?
Do outro lado ouvia-se um choro e o barulho de coisas sendo reviradas. O tio quase gritou: "Ela sumiu! De manhã, estava aqui na pousada. Fomos comprar comida e quando voltamos, o quarto estava vazio. A bolsa, os documentos, o dinheiro, tudo sumiu. Ela não atende o telefone. Tenta ligar para ela, ver se ela te atende." Minhas mãos ficaram frias. Marcos ligou imediatamente para Dona Lúcia. O telefone chamou e ninguém atendeu. Na segunda tentativa, o celular já estava desligado. Do outro lado, o tio berrou. Ela pegou o dinheiro e fugiu. "Marcos, a sua mãe enganou a gente." Tiarita soluçava ao fundo. "O dinheiro do meu ouro, o dinheiro da hipoteca." A Lúcia disse que era para juntar tudo para ela negociar com o banco. Marcos ficou paralisado. Ele perguntou bem devagar: "Que dinheiro? Que dinheiro minha mãe estava guardando?" Houve um silêncio. A voz do tio baixou. Antes de a casa ser lacrada, a Lúcia juntou uma grana. Ela vendeu umas joias, sacou a poupança e pediu para todo mundo entregar o dinheiro vivo para ela. Disse que era para ter um montante grande na mão para negociar, para salvar as casas primeiro. Dava quase 180 mil. Olhei para Marcos. Ele estava pálido. Quase 180 mil reais. Enquanto, na noite anterior, Dona Lúcia chorava, dizendo que não tinha mais nada, que não tinha para onde ir. Enquanto, naquela manhã, ela se ajoelhava no lobby, implorando pela ajuda do filho. Na verdade, ela tinha uma quantia enorme de dinheiro, mas em vez de usá-lo para pagar as dívidas ou para ajudar aqueles que confiaram nela, ela o guardou secretamente. Marcos sentou-se bruscamente, o celular ainda no ouvido. "O senhor tem certeza?" O tio deu uma risada desesperada. "Acha que a gente ia mentir agora?" "Os agiotas estão aqui na porta da pousada, batendo. Disseram que não vão nos deixar em paz sem o dinheiro. A Vanessa está desmaiada de tanto chorar. Sua tia também não se aguenta em pé. Acha sua mãe, Marcos. Apesar de tudo, ela ainda é sua mãe." A última frase soou terrivelmente irônica. Para conseguir o dinheiro, Dona Lúcia era a líder. Quando o plano deu errado, ela era a mãe do Marcos. Quando fugiu, a responsabilidade de encontrá-la também era dele. Marcos desligou. Ficou em silêncio por um longo tempo, as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Chamei-o baixinho. Ele não respondeu. Seus olhos, fixos na mesa, estavam vermelhos, mas sem lágrimas. Há dores que não nos deixam chorar, apenas nos esvaziam por dentro. Um momento depois, o celular dele vibrou de novo. Era uma mensagem do Rafa, o amigo que o ajudou com as câmeras. Ele enviou um pequeno vídeo com a legenda: "Pedi para um conhecido meu na rodoviária dar uma olhada. Vê isso." Marcos abriu o vídeo. A imagem mostrava o saguão lotado da rodoviária. No canto direito, apareceu Dona Lúcia, usando um chapéu de abas largas e uma máscara, puxando uma mala marrom. Ela andava rápido, sem parecer em nada a mãe idosa e desamparada de antes. Mas o que me deu arrepios foi quem estava ao lado dela. Era um homem de meia idade, de jaqueta preta, alto, magro, com o cabelo penteado para trás. Ele olhava constantemente ao redor antes de pegar a bolsa grande da mão dela. Eles não pareciam estranhos. Andavam próximos, conversando rapidamente, e entraram juntos em um ônibus de longa distância. Marcos deu zoom na imagem, os lábios cerrados. "É ele." "Ele quem?" perguntei. Ele olhou para a tela, a voz rouca. "O líder do esquema de pirâmide. O homem que minha mãe costumava elogiar, dizendo que era um empresário de visão, que estava ajudando o pessoal do interior a enriquecer." Senti um calafrio na espinha. Então Dona Lúcia não fugiu sozinha. E não fugiu por desespero. Ela fugiu com o homem que montou a armadilha que endividou a família inteira. Marcos assistiu ao vídeo de novo, focando no rosto do homem. De repente ele riu. Um riso baixo, dolorido. Durante todos esses anos eu pensei que o problema da minha mãe era só a vaidade. Pensei que ela tinha sido enganada, ludibriada. Nunca imaginei que ela fugiria com o próprio golpista. Eu não sabia o que dizer, apenas coloquei a mão em seu ombro. O homem que tentou, até o último minuto, dar uma saída honrosa para a mãe, que disse que, mesmo ela estando errada, era preciso garantir que ela não fosse injustiçada, agora havia a prova de que sua mãe não apenas o enganou, mas possivelmente estava mancomunada com o homem que enganou a todos. Marcos abaixou a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos. Se ela estava recebendo comissão, se ela sabia que o esquema era uma fraude e mesmo assim convenceu todo mundo a entrar. Então nada disso foi um acidente, Helena.
Eu o ouvia, o coração pesado. Lembrei-me das vezes em que Dona Lúcia batia no peito, dizendo que tudo o que fazia era pela família, pela união. Por trás daquelas palavras, talvez houvesse porcentagens, bônus e uma ganância disfarçada de afeto. Enquanto a sala estava mergulhada em silêncio, o celular de Marcos vibrou mais uma vez. Uma mensagem de um número desconhecido. Ele abriu. Eu ao seu lado vi a frase na tela. Se quiser ver sua mãe inteira de novo, arruma R 100.000. Prendi a respiração. Marcos olhou para mim, e em seus olhos não havia mais apenas dor. Havia a frieza de quem entendeu que a verdadeira tempestade ainda nem tinha começado. A mensagem de texto permaneceu na tela, mas parecia ter sugado todo o ar da sala, nos arrastando para um poço gelado. Olhei para o valor, R 100.000, e senti meus ouvidos zumbirem. Não era mais sobre uma sogra querendo se hospedar, nem sobre dívidas comuns. Uma mão invisível havia entrado em nossa casa, agarrando a maior fraqueza de Marcos para forçá-lo a se ajoelhar. Eu pensei que Marcos entraria em pânico, afinal era a mãe dele. Por mais errada que Dona Lúcia estivesse, qualquer filho tremeria ao ler uma ameaça como aquela. Mas ele não gritou, não ligou de volta, não abriu o aplicativo do banco como costumava fazer. Ele apenas pegou o celular, tirou um print da mensagem, salvou o número e ativou o gravador de chamadas. Seus movimentos eram lentos, calculados, tão frios que me doeram. O homem à minha frente não estava sem medo. Ele estava com tanto medo que se forçou a ser lúcido, pois sabia que um passo em falso arrastaria nossa pequena família para o abismo que outros cavaram. Menos de 5 minutos depois, o número desconhecido ligou. Marcos olhou para mim. Fez sinal para que eu ficasse em silêncio e atendeu no viva voz. Uma voz masculina e rouca soou, arrastada e grosseira. É o Marcos? Sua mãe está com a gente. Se você for esperto, arruma R 100.000 e nem pense em chamar a polícia se não quiser que aconteça alguma coisa com ela. Senti minhas costas gelarem. No quarto, Sophie dormia profundamente, alheia à tempestade que seus pais enfrentavam. Marcos não respondeu de imediato. Olhou para o celular como se encarasse o homem do outro lado. Se querem dinheiro, primeiro me deixem ouvir a voz da minha mãe. Houve uma pausa, um ruído, e então a voz de Dona Lúcia, embargada, trêmula. Marcos, meu filho, me ajuda. Eu errei. Me salva. Por favor. Eu estou com tanto medo. Eu, ao lado de Marcos, ouvia cada soluço, mas algo soava estranho. O choro não parecia o de alguém realmente em perigo. Parecia o choro que ela usava sempre que queria que Marcos lhe transferisse dinheiro. A mesma cadência, o mesmo soluço no momento certo, a mesma frase eu errei dita de forma rápida e ensaiada, Marcos também percebeu. Fechou os olhos por um segundo e perguntou, diretamente: Mãe, a senhora está mesmo sendo mantida refém? Ou está armando mais um teatro com eles para me tirar dinheiro? Silêncio absoluto do outro lado. Um silêncio mais assustador que qualquer choro. Se ela estivesse realmente em perigo, teria gritado, implorado. Mas ela se calou, como alguém cujo segredo foi descoberto. Logo em seguida, a voz do homem voltou, com um palavrão. Você quer pagar para ver? Beleza. Te dou até amanhã à noite. Se o dinheiro não aparecer, não reclame depois. E desligou. Fiquei parada, o coração martelando no peito. Marcos continuou segurando o celular, já com a tela escura. Depois de um longo tempo, ele soltou o ar. Isso não está certo. O que vamos fazer? Perguntei, em voz baixa. Ele olhou para mim. Em seus olhos havia dor, raiva, mas não mais a hesitação de alguém encurralado. Não vamos transferir nada, nem um centavo. Ele então ligou para o Sérgio, um antigo amigo que trabalhava na Polícia Civil. A ligação foi curta, mas direta. Marcos relatou a mensagem, a chamada, a fuga de Dona Lúcia com o líder do esquema, a dívida com o agiota, a live difamatória. Sérgio ouviu tudo e disse imediatamente: Marcos, isso já deixou de ser um problema de família. Salve tudo, não apague nenhuma mensagem ou ligação. Se eles ligarem de novo, enrole, peça para ouvir a voz dela, mas não ameace, não provoque. Vou te orientar sobre como registrar um boletim de ocorrência da forma correta. Entendido, disse Marcos. Eu preciso proteger minha esposa e minha filha primeiro. Junte todas as provas, acrescentou Sérgio. Os extratos, as mensagens da sua mãe, o vídeo da câmera do lobby, a live, a promissória do seu tio se tiver, e o vídeo da rodoviária. Quanto mais completo, melhor. Se for um esquema de golpe, eles não miraram só na sua família. Ao desligar,
Marcos se virou para mim. Helena, me ajuda a organizar tudo. Vamos esclarecer isso de uma vez por todas. Eu concordei na hora. Começamos a trabalhar imediatamente. Abri meu laptop e criei uma pasta, nomeando-a com a data. Marcos me enviou os prints dos extratos, as mensagens, o vídeo do lobby, a live baixada e o arquivo de áudio da chamada de extorsão. Como contadora, eu estava acostumada a organizar documentos e rapidamente cataloguei tudo em ordem cronológica. Para cada transferência, anotei a data, o valor, a justificativa dada por ela e o destinatário real. Para cada vídeo, anotei os momentos e as falas mais importantes. Deixei a emoção de lado. Em momentos de crise, as provas precisam ser irrefutáveis. Marcos ficou ao meu lado, observando em silêncio. Em cada arquivo salvo, ele não via apenas os erros da mãe, mas pedaços da sua própria confiança sendo arrancados. Perto da 1 da manhã, terminamos. O apartamento estava num silêncio sufocante. Sophie se mexeu no quarto, chamando por mim. Fui cobri-la e, ao voltar, vi Marcos sentado à mesa, com o rosto entre as mãos. Aproximei-me e coloquei a mão em seu ombro. Ele ergueu o rosto, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Desta vez, não vou salvar minha mãe com dinheiro. Ele pegou minha mão e apertou levemente. Vou salvar a nossa família com a verdade. Na manhã seguinte, orientado por Sérgio, Marcos foi à delegacia registrar a ocorrência. Levou um pendrive com todas as provas que organizamos. Fiquei em casa para levar a Sophie para a casa da minha mãe. Antes de sair, Marcos abraçou nossa filha por um longo tempo. Ela, ainda sonolenta, perguntou: Papai, aonde você vai? O papai vai resolver uma coisa muito importante. Fique boazinha com a vovó, tá? Disse ele, a voz rouca. Aquela cena me partiu o coração. Em poucos dias, nossa casa foi invadida por dívidas, golpes, agiotas e uma tentativa de extorsão. Coisas que eu só vi em filmes agora batiam à nossa porta, trazidas pela mão de um parente. À tarde, Marcos ligou. Sua voz estava mais calma do que eu esperava. Eles marcaram para eu levar o dinheiro esta noite num estacionamento abandonado na periferia. A polícia vai estar lá. Não se preocupe. Eu vou com você, eu disse, apertando o celular. De jeito nenhum. É perigoso. Eu não vou aparecer, mas preciso estar perto. Não vou aguentar ficar em casa esperando notícias. Ele ficou em silêncio por um momento e, finalmente, cedeu. Vou ver com o pessoal da polícia. Naquela noite, fui autorizada a ficar em um carro descaracterizado, a uns 100 metros do local, com uma policial chamada Maiara. Ela, com seus 30 e poucos anos e olhar tranquilo, me deu uma garrafa de água. Fique calma e não saia do carro. Aconteça o que acontecer. Seu marido já foi instruído. Eu assenti, mas minhas mãos estavam geladas. O estacionamento abandonado era escuro, iluminado apenas por alguns postes de luz que piscavam. Carros velhos e enferrujados estavam espalhados como sombras. Marcos desceu de outro carro, vestindo uma jaqueta escura e carregando uma bolsa de viagem preta. Dentro não havia dinheiro, apenas maços de papel para simular o volume. Pela pequena tela de monitoramento no carro, vi seu rosto tenso, mas seus passos firmes. Um carro velho, estacionado no canto, acendeu os faróis, iluminando Marcos. De trás do carro saiu um homem. Era o mesmo do vídeo da rodoviária, o líder do esquema, quem Marcos chamava de Ricardo Lobo. Ele se aproximou, um cigarro no canto da boca. Filhinho, obediente. Cadê o dinheiro? Marcos ergueu a bolsa. Onde está a minha mãe? Ricardo Lobo deu uma tragada. Calma, sua mãe está bem. Por quanto tempo? Depende dessa bolsa aí. Meu coração parecia que ia explodir. Ao meu lado, a policial Maiara observava, sussurrando no rádio. Ainda não. Deixem eles se revelarem mais. A porta de trás do carro se abriu e Dona Lúcia desceu. Fiquei paralisada. Ela não estava amarrada nem amordaçada. Não tinha nenhum ferimento, suas roupas estavam em ordem e ela ainda segurava sua bolsa de sempre. Ninguém acreditaria que ela era uma refém. Pela tela, vi Marcos ficar parado por um segundo e então rir. Um riso baixo, mais doloroso que um choro. A sua atuação é péssima, mãe. Dona Lúcia parou. A expressão de pânico falso desapareceu, dando lugar a um olhar duro. Se você tivesse entregado o dinheiro desde o começo, eu não precisaria chegar a este ponto. Senti a garganta fechar. Então era verdade? A mensagem, a ligação, o choro, tudo era uma farsa. Uma farsa que a própria mãe de Marcos ajudou a montar para extorquir o filho. A senhora usou a própria vida para me enganar, disse ele, a voz trêmula. Eu te dei a vida. Eu te criei, retrucou ela, sem remorso. Me dar R, 100 mil não é nada.
Sua casa está aí, sua mulher ganha dinheiro, eu perdi tudo, Ricardo Lobo riu. Essa velha me devia uma grana, mas ela disse que o filho tinha um apartamento, que a esposa era contadora, que era fácil tirar dinheiro dele. Eu só ajudei na peça. Marcos olhou para a mãe, os olhos injetados. A senhora algum dia me viu como seu filho? Ou só como uma carteira para sacar dinheiro quando precisa? Não venha com moralismo para cima de mim, gritou ela. Se não fosse por mim, você nem existiria hoje. Naquele exato momento, vultos surgiram de todos os cantos do estacionamento. Polícia, parados. Ricardo Lobo tentou correr, mas foi imobilizado. Seus comparsas, que estavam escondidos no carro, também foram presos. Dona Lúcia ficou paralisada sob a luz dos faróis, o rosto branco como cera. E Marcos? Ele continuou parado, a bolsa caída aos seus pés. Ele não olhava para os golpistas, nem para os policiais. Olhava apenas para a mãe, com o olhar estilhaçado. Dentro do carro, eu chorava sem parar, porque naquela noite não foi apenas um bando de criminosos que foi preso. O que foi destruído ali foi o último resquício de fé que Marcos ainda tentava guardar por sua mãe. Naquela noite, Dona Lúcia, Ricardo Lobo e os outros envolvidos foram levados para a delegacia. Eu não pretendia ir, mas Marcos segurou minha mão com força e sussurrou. Você pode vir comigo? Tenho medo de não aguentar firme sozinho. Aquela simples frase me mostrou quão quebrado ele estava por dentro, apesar da calma aparente. A delegacia tinha uma luz branca e fria, e cheirava a papel, café velho e um vago odor de cigarro. Dona Lúcia estava sentada diante do delegado, pálida, mas com um olhar desafiador. Ao seu lado, Ricardo Lobo, já algemado, mantinha um sorriso de escárnio, como se acreditasse que ainda poderia se safar. Quando questionada sobre a farsa da extorsão, Dona Lúcia começou a chorar. Não um choro de arrependimento, mas as mesmas lágrimas calculadas que usou por anos para manipular Marcos. Eu também sou uma vítima, seu doutor. Eu sou velha, não entendo dessas coisas. Ele me enganou? Disse que era o único jeito de recuperar o dinheiro. Eu entrei em pânico e aceitei. Nunca quis prejudicar meu filho. Eu, parada atrás de Marcos, senti um frio na alma. Mesmo encurralada, ela se colocava como a maior vítima. O delegado colocou uma pilha de papéis na mesa. A senhora se diz vítima. Como explica as comissões depositadas em sua conta nos últimos 6 meses? Um total de quase R$ 180 mil. Isso não é dinheiro de investimento perdido. É bônus por trazer novos investidores. Dona Lúcia parou de chorar, os olhos se movendo rapidamente, procurando uma nova mentira. Isso era dinheiro que o pessoal pedia para eu guardar. Eu sou velha, não entendo de banco. Eles diziam que era mais fácil transferir para minha conta. Eu não sabia de nada. Ricardo Lobo riu. Na hora de receber, a senhora era bem rápida, né? Agora não sabe de nada? Cala a boca! Foi você que me convenceu! Gritou ela para ele. O delegado bateu na mesa, pedindo ordem. Dona Lúcia respirou fundo e de repente virou-se e apontou para mim. Seu olhar não tinha mais nada de coitado. Estava vermelho de ódio. A culpa é toda dela! Da Helena! Desde que essa mulher entrou na minha família, meu filho mudou. Foi ela que colocou Marcos contra a mãe, que o convenceu a não me dar dinheiro, a não ajudar a família. Se ela não tivesse feito meu filho virar as costas para mim, eu não teria chegado a esse ponto. Fiquei em choque. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas nunca imaginei que acuada, a primeira pessoa que ela culparia seria eu. Marcos deu um passo à frente, me protegendo com seu corpo. Seus ombros largos tremiam. Mãe, não toque no nome da minha esposa de novo. Você ainda defende ela, berrou Dona Lúcia. Até agora, você ainda defende ela. Desde que casou com essa mulher, você deixou de ser meu filho. Ela roubou você de mim. Marcos a encarou por um longo tempo, os olhos cheios de uma dor infinita, mas a voz assustadoramente calma. Ninguém me roubou de você, mãe. Foi a sua ganância que me empurrou para longe. A sala ficou em silêncio. Até Dona Lúcia se calou por um instante. A frase de Marcos, dita sem gritos, foi como uma faca que cortou a relação doentia que os unia. O delegado, então, apresentou um arquivo de áudio. Era a gravação da conversa de Dona Lúcia com a Vanessa, antes da live. A voz da Vanessa dizia: Tia, a senhora senta e chora bastante. Vou dar um close no seu rosto. O povo na internet vê uma mãe idosa sendo expulsa de casa e tchou, cai, matando em cima do primo. Em seguida, a voz fria de Dona Lúcia.
tem que fazer ele passar vergonha. Ele se preocupa muito com a aparência. Se for xingado por todo mundo, ele vai acabar dando dinheiro. Olhei para Marcos. Ele estava lívido. Em seguida, o vídeo da rodoviária foi exibido. Dona Lúcia andando ao lado de Ricardo Lobo, sem qualquer sinal de coação. Tio Diniz e tia Rita, também presentes na delegacia, já haviam confessado. O tio disse que foi Dona Lúcia quem garantiu a todos que o investimento era seguro. Se der errado, eu assumo. Tia Rita, aos prantos, disse que só hipotecou a casa porque confiou nela, que era da família. E Vanessa, com medo, entregou todas as mensagens do grupo da família, incluindo uma de Dona Lúcia que dizia: se a coisa apertar, a gente vai todo mundo para a casa do Marcos. Ele não tem coragem de abandonar a mãe. As provas caíam como pedras. Dona Lúcia não conseguia mais chorar. Sentou-se, cinzenta, as mãos agarradas à cadeira. Por fim, ela se arrastou até Marcos, tentando agarrar sua calça. Marcos, meu filho, pede para eles. Diz que sua mãe é velha, que agiu sem pensar. Não deixa eles me prenderem. Eu sou sua mãe. Marcos fechou os olhos, exausto. Quando os abriu, a voz saiu rouca. Pela primeira vez na vida, mãe, eu não posso mais salvar a senhora. Ela o olhou, em pânico. Você vai me abandonar de verdade? Ele não respondeu de imediato. Apenas segurou minha mão, como se para se manter de pé. Eu não estou abandonando a senhora. Eu só não posso mais pagar o preço pelos seus erros. Naquele momento, eu soube que Marcos tinha, com as próprias mãos, cortado o cordão umbilical tóxico que o prendia há anos. Um cordão chamado família, mas que a ganância e a manipulação haviam apertado até sufocar. Quando as últimas provas foram postas na mesa, a delegacia mergulhou num silêncio pesado. Dona Lúcia encolheu-se na cadeira, mas o que mais me impressionou foi o olhar dos outros parentes. Na véspera, eles formavam um bloco unido para nos pressionar. Agora, ao saberem que ela era a cabeça do esquema, que recebeu comissões e planejou a fuga, a adoração virou ódio. Tio Diniz foi o primeiro a explodir. Você disse que era seguro, disse que família tinha que confiar. Agora eu perdi minha casa. E aí? Eu também perdi. Tentou se defender ela. Você perdeu o quê? Gritou ele. Você embolsou quase 180 mil de comissão e tem a coragem de dizer que perdeu? Minha casa foi lacrada, meus filhos não têm onde dormir. E você fugiu com um golpista. Você tratou a família inteira como um bando de idiotas. Querida, no canto, chorava baixinho. Onde meus filhos vão morar agora? Perdi tudo, que vergonha. Olhei para as duas crianças que esperavam no corredor com uma policial. Seus olhos estavam inchados. Elas não entendiam tudo, mas sentiam o caos. Meu coração se apertou por elas. Foi quando Vanessa se aproximou de Marcos, o rosto devastado. Primo, por favor, pede pro pessoal tirar os vídeos da internet. Estão me xingando, ligando pro meu trabalho. Eu sei que errei, mas só fiz o que a tia Lúcia mandou. Marcos a encarou, o olhar exausto. Quando você filmou a minha mãe chorando para me difamar, você pensou nas consequências? Pensou na Sophie? Na Helena? Você deixou centenas de estranhos xingarem uma mulher inocente para me pressionar. Agora que o jogo virou, você sente a dor? Vanessa desabou a chorar, mas ninguém a consolou. Puxei o braço de Marcos. Respirei fundo e disse, baixo, mas para que todos ouvissem. As crianças não têm culpa. Se for preciso, podemos ajudar com uma quantia para o aluguel de um lugar temporário e para as despesas da escola por algumas semanas. Mas quero deixar claro, é uma ajuda para as crianças, não para pagar dívidas de adulto. Tio Diniz e tia Rita me olharam, surpresos e envergonhados. Talvez não esperassem que a nora mesquinha fosse a primeira a pensar nos filhos deles. Marcos assentiu, concordo. As crianças não têm culpa, mas o dinheiro irá direto para a escola ou para o proprietário do imóvel. Não entregaremos em mãos. Ele aprendeu a lição. A bondade sem limites vira um convite para o abuso. O delegado perguntou a Marcos se ele queria prestar fiança ou ajudar a mãe financeiramente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, a mão tremendo, mas sua voz saiu firme. Vou contratar um advogado para garantir que os direitos da minha mãe sejam respeitados, mas não usarei dinheiro ou influência para interferir no processo. Ela errou e terá que arcar com as consequências. Dona Lúcia, ao ouvir, levantou-se e apontou para mim. Você está satisfeita? Destruiu a minha família.
Desde que você chegou, meu filho virou isso. Eu a encarei sem raiva, sem medo, apenas com a certeza de quem vê uma pessoa que se perdeu. Ninguém destruiu sua família, dona Lúcia. Quem destrói uma família é quem coloca a ganância acima dos filhos. É quem, sabendo do erro, arrasta todos para o fundo. A culpa não é minha. Não fui eu que assinei promissórias, que enganei parentes, nem que forjei um sequestro para extorquir o próprio filho. Ela ficou sem palavras e então chorou. Um choro diferente, baixo, quebrado, mas desta vez ninguém correu para ampará-la. Marcos pegou minha mão. A mão dele estava gelada. Vamos para casa, Helena. Assenti. Quando passamos pelo corredor, Sophie correu e abraçou as pernas do pai. Ele a pegou no colo, apertando-a como se tivesse medo de que ela fosse levada por aquele turbilhão de sujeira. Atrás de nós, Dona Lúcia chamou por ele, a voz se transformando num soluço desesperado. Marcos, Marcos, não me abandona! Ele parou por um instante. Senti seu corpo enrijecer. Mas então ele apenas abraçou Sophie mais forte. Segurou minha mão com mais firmeza e continuou andando em direção à saída. Desta vez, ele não olhou para trás. Meses depois, o caso foi concluído. Ricardo Lobo e sua quadrilha foram presos por estelionato. Dona Lúcia também foi condenada por sua participação no esquema. Não sei os detalhes da pena, mas sei que, desde aquele dia, Marcos se tornou um homem mais silencioso. Ele não fala da mãe com raiva nem chora. Apenas fica quieto, especialmente à noite. Uma vez o encontrei na varanda, olhando para o nada. Aproximei-me e coloquei um casaco em seus ombros. Eu ainda sou filho dela, Helena, ele disse, sem se virar. Mas não posso mais permitir que ela machuque você e a Sophie. Entendi sua dor. O laço de sangue não se corta, mas a convivência tóxica, sim. O necessário para ela. Remédios, roupas, um valor mínimo permitido para despesas, mas não a visitava, nem permitia que ela tivesse contato conosco. Não por crueldade, mas por autopreservação. Nosso apartamento voltou a ser um lugar de paz. Trocamos as fechaduras, atualizamos a lista de visitantes autorizados na portaria. Marcos me disse: a partir de agora, qualquer um, de qualquer lado da família que queira nos visitar, precisa avisar com antecedência e ter a aprovação de nós dois. Pela primeira vez, senti que aquela casa era verdadeiramente nossa. Sophie levou um tempo para perder o medo. Às vezes, o interfone de um vizinho tocava e ela corria para me abraçar. Eu a acalmava, dizendo que nossa casa era segura, que ninguém mais entraria sem ser convidado. Numa noite, enquanto montávamos um quebra-cabeça no chão, ela perguntou: Papai, a vovó ainda gosta de mim? Marcos e eu paramos. A peça caiu da mão dele. Ele olhou para nossa filha, o rosto uma mistura de amor e dor. Puxou-a para um abraço apertado. A vovó ama você do jeito que ela sabe, meu amor. Mas o papai e a mamãe vão amar você de um jeito que nunca vai te machucar. Virei o rosto, sentindo as lágrimas escorrerem. A resposta dele não culpava, não mentia. Era uma promessa. A promessa de que nossa filha cresceria em um lar com limites, com proteção e com amor, que não cobra, não chantageia, não destrói. Depois de tudo, aprendi que família não é um lugar de portas sempre abertas, incondicionalmente. É um refúgio, sim, mas não um onde qualquer um, em nome do sangue, tem o direito de pisotear a paz dos outros. A porta de casa se abre para o amor, para a ajuda, para a decência, mas se do lado de fora houver ganância e mentira, fechá-la. Não é um ato de egoísmo, mas de proteção. Aprendi também sobre o que significa ser um bom filho. Não é vender o teto da sua esposa e da sua filha para cobrir os erros dos seus pais. Às vezes, ser um bom filho é ter a coragem de dizer não, de fincar os pés no chão antes do abismo e impedir que seus pais deem mais um passo, mesmo que isso também te machuque. A noite em que minha sogra ligou, anunciando sua visita de um mês, parecia apenas mais uma briga de família. Eu não imaginava a tempestade que viria, mas foi graças a ela que vi meu marido se tornar o homem que é hoje. Ele não é mais o homem que engole sapos para ter paz. Ele é o homem que se posta na frente da sua porta para defender sua família com lucidez e coragem. A vida não será perfeita. Haverá contas a pagar e feridas que o tempo irá curar. Mas toda noite, quando vejo Marcos e Sophie montando, peça por peça, um novo quebra-cabeça, sinto meu coração se acalmar. Talvez a paz não seja a ausência de tempestades. Talvez a paz seja saber que, depois de tudo, as pessoas dentro de casa ainda se dão as mãos, sabendo que vale a pena manter,
e o que é preciso deixar ir. E para mim o mais valioso não é o apartamento de 3 quartos, mas o fato de que, por trás daquela porta, nós finalmente aprendemos a proteger o nosso lar.